Estamos mais uma vez aqui fazendo uma série de entrevistas voltadas para um tema bastante polêmico, que é esse mês agora de setembro, Setembro Amarelo. Você vai estar acompanhando tanto pelo Voz Batista quanto pelo YouTube da Convenção Batista de Pernambuco essa temática. Vamos falar aqui sobre suicídio e eu tenho aqui uma pessoa muito especial que, por sinal, a ponte que me levou até ele foi a mesma ponte que me trouxe a estar aqui trabalhando na convenção, que foi a Gisele. A Gisele que teve essa ponte, que uma vez a gente preparou uma live voltada até sobre assunto um pouco mais intenso, né? Que eu não vou falar aqui porque senão pode dar bloqueio aqui no YouTube. Então, seja muito bem-vindo, Romero, e eu quero que você se apresente para quem não lhe conhece. Eu conheço ele por conta também da igreja lá da cidade universitária, primeira igreja batista de lá. E se apresenta aí, meu irmão. Então, pastor Cleito, muito obrigado. O prazer é todo meu, assim, a alegria enorme de poder estar aqui contribuindo com esse momento. Eu me chamo Romero Silva, sou psicólogo, sou um dos líderes da primeira igreja batista da cidade universitária e tenho na trajetória esse lugar de cuidado com a vida das pessoas a partir da minha profissão, né? Entendendo que Deus vai nos usando, nos direcionando para aquilo que a gente vai fazendo, contribuindo e atuando como profissional. Então, aprove Deus que eu fosse psicólogo e nesse processo poder pensar nesse cuidado integral na vida das pessoas. Então, estar aqui nesse espaço e poder conversar sobre o tema saúde mental e tentando pensar sobre o Setembro Amarelo dá muito sentido para aquilo que a gente precisa trazer para a igreja e para tantos outros ouvintes acerca desse tema. Eu sei que é um tema bastante polêmico, eu sei que na sua área de atuação provavelmente já escutou muito sobre essa temática, mas eu quero me ater à própria igreja em si, não é? Porque a gente sabe que existem algumas coisas que nos faltam um certo toque, uma certa sensibilidade para essa área. E aí você como profissional da área de saúde, né, entendendo essa questão com mais propriedade, vou dizer que você tem mais lugar de fala nessa temática aí. A igreja, essa temática, a gente vê que não é muito abordado, às vezes tem muito tato, muito dedo para se tocar. Qual tem sido realmente a possibilidade? Como é que a igreja pode se aproximar dessa temática, talvez não tão escancarada ou... Eu creio que eu estou me fazendo entendido aqui, não é? Perfeitamente. Porque às vezes a gente não sabe nem como introduzir uma temática como essa, mas aí por isso convidamos um profissional para poder falar sobre essa temática. Então, eu acho que não só esse tema, como tantos outros temas, né, a igreja tem uma dificuldade de falar. E aí eu acho que esse momento, e poder estar aqui também é contribuir para esse processo de abertura de portas, né? Pensar que quando a igreja tem esse olhar na perspectiva do cuidado, de acolher pessoas, ela precisa também estar preparada para todas as demandas que essas pessoas vão trazer para a igreja. E a igreja não pode se omitir em dar muitas respostas, e a igreja vai ter muitas respostas no campo do cuidado, no campo do encaminhamento, para as demandas que as pessoas apresentam. E uma delas é saúde mental. Nós precisamos conversar sobre saúde mental dentro da igreja e dizer que também esse fenômeno é uma realidade desse público que circula dentro das igrejas, né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, pastor Cleito, a gente precisa trazer um pouquinho a memória do significado do Setembro Amarelo, né? Porque muitas vezes, sobretudo aqui no Brasil, a gente vai vivenciando coisas, eventos, agendas, numa dimensão de que meio que a moda da vez, né? Essa proposta que chega. Então, é importante lembrar que entre 2013 e 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina começa a se preocupar, né, com esse tema, sobretudo, o adoecimento mental levando ao suicídio, e traz para o Brasil a campanha mundial de prevenção ao suicídio. Então isso foi algo que já acontecia em outros países e deu
digamos assim, um pontapé inicial em 2015 aqui? Aqui no Brasil, de fato, ele começa a partir de 2014, né, dando esse processo em 2015, porém, essa já é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. O que é importante destacar e por que a gente está vindo e conversar sobre esse tema para dentro da igreja, né? Porque não se trata de uma campanha na qual é interessante a gente conversar, e não deixa de ser, né? Mas se trata de um grave problema de saúde pública no Brasil. Os números que a própria Associação Brasileira de Psiquiatria apresenta para a campanha desse ano de 2023 é que no Brasil os números têm aumentado em mais de 40% o número de suicídio, e de pensar que nós temos hoje cerca de 14 mil casos de suicídios por ano aqui no Brasil. Isso corresponde a cerca de 38, pensando numa média, né? 38 suicídios por dia. Né? É um dado grave e é por isso que se faz importante dar essa dimensão, né, de evidência à própria campanha para que a gente possa envolver a sociedade como um todo e aí pensar nesse lugar para a igreja, de fazer com que a igreja tenha um importante papel, né, no acolher, no dialogar, no disseminar as informações verdadeiras sobre esse processo que significa a prevenção ao suicídio. Quando você falou aí desses dados, que por sinal assustador, e quando você fala sobre essa questão da igreja estar envolvida, seria uma comunidade terapêutica, ter profissionais da área, criar uma ponte para poder levá-los a profissionais, não é? Porque assim, digamos, eu hoje estou numa igreja, percebo pessoas que não é um problema que você diga apenas de existencial de alma, do tipo de reconhecer a questão de pecado e tudo mais, mas algo muito mais amplo. E eu preciso procurar um profissional. Por onde é que eu começo? Eu, um pastor que estou começando a igreja, ou que já tenho anos na igreja, mas me dei conta que existem essas demandas na nossa igreja e que eu preciso começar. Por onde eu começo? Então, acho que tem uma coisa que a gente precisa trazer nessa dimensão do que é viver e ser igreja. Primeiro que a igreja ela não é completa nesse fazer, na perspectiva desse cuidado com pessoas. Ela é completa naquilo que é a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é completo em tudo que ele apresenta. Porém, a vida das pessoas, né, que circulam dentro da igreja, nessa dinâmica do que é existir, experimentar, o trabalho, as relações e tudo isso, vão apresentar demandas porque nós temos esse humano dividido em corpo, alma e espírito, né? E pensar nessa alma e nesse corpo pensar como é que a gente, enquanto igreja, essa sensibilidade de perceber que as pessoas precisam de uma ajuda e não necessariamente essa ajuda é do campo apenas do aconselhamento, mas também do campo da ajuda profissional. Porque às vezes existe uma confusão aí de achar que um aconselhamento pastoral vai substituir, sei lá, uma terapia, um psiquiatra, um psicólogo. Perfeitamente. O aconselhamento ele vai ser a porta para outros encaminhamentos, né? A partir do que é a demanda de cada uma dessas pessoas que vão adentrar esse gabinete, né? Para conversar. Mas uma coisa que a gente precisa pensar a igreja ela não precisa criar estruturas para dar resposta às próprias demandas dela. No quesito saúde mental, é preciso que a igreja compreenda como no Brasil está estruturado a política de saúde mental, e a igreja ser um instrumento de fortalecimento da política em saúde mental, onde ela está estruturada para que ela possa, inclusive, apontar para os seus membros como é que encaminha. Então, nós temos a rede de atenção psicossocial hoje no Brasil estruturada, né? Aqui no Recife que a gente pode pensar a partir das RPAs. Então, onde é esse território da igreja? Onde é que ela está localizada e que comunicação e que diálogo ela produz com esse equipamento e serviço, né? Porque, inclusive, a igreja pode ser esse instrumento, esse mecanismo que faz o controle dessa própria política. Funciona, não funciona, né? Como é que a gente cria a própria demanda e também avalia esse funcionamento dessa política. Mas são serviços públicos disponíveis com profissionais. São acessíveis para a igreja? Acessíveis para a igreja, para toda a comunidade, inclusive de demandas espontâneas. Porque há esse movimento que a gente faz assim, atenção à saúde básica, né? Então, você não pode ir para um atendimento de saúde média ou complexa, pensando no encaminhamento de demanda espontânea, você tem que voltar para a básica. Mas no quesito da saúde mental, os centros de atenção psicossocial, CAPS 1, 2, 3, inclusive CAPS
drogas, eles são de demandas espontâneas. Então, é possível se acessar, mas a grande dificuldade que nós temos é que a população ela conheça esse serviço, ela saiba como chegar, né, onde se localiza, e a igreja tem esse importante papel. Ao invés de, nesse momento, ela se debruçar sobre criar estruturas para poder atender. E se a igreja, né, pensar numa forma de atender a comunidade, possibilitando também o acesso a esses profissionais pela própria estrutura dela, isso também é muito bom, mas é importante pensar que se existe uma rede que precisa ser fortalecida do campo da saúde mental, que a igreja cumpra também esse papel. E, ao mesmo tempo, isso acaba mostrando para o lado de fora que nós somos mão amiga ali para combater. Perfeitamente. E fala também de uma igreja que tem uma preocupação, não é só do campo de pensar no acolhimento das pessoas que têm demanda de saúde mental, mas mostra também uma demonstração de cuidado objetivo da igreja quando ela sai dos muros dela e diz assim, né, vamos articular outros serviços, outros atores, né, para esse processo. Eu acho que faz muito sentido pensar que, eu imagino que seja esse o papel da igreja que pensa estar dentro de uma comunidade, né, atender as pessoas e as demandas espirituais, mas também com todas as demandas sobre a qual esses sujeitos que adentram a igreja trazem também com ela. E estar num momento como esse, inclusive, né, poder conversar sobre essas coisas, me anima muito, né? Me anima muito, porque também perpassa pela ideia de igreja sobre a qual eu compreendo, na qual deve ser sua atuação dentro da comunidade, né? Não apenas a igreja que está restrita a abrir todos os seus portões, né, durante as suas programações mais oficiais, talvez na quarta-feira culto de oração e nos domingos, mas e durante a semana funciona aquela igreja, apenas um pequeno portão se abre para circular pessoas, né, que são familiares da igreja, mas uma igreja que compreende que dentro da comunidade ela precisa estar com seus portões abertos, todos eles, né, o tempo todo, e que a comunidade também enxergue essa igreja como lugar de excelente cuidado. Isso, que a igreja possa ser esse braço de compaixão, de misericórdia para com todos, né? E que possa acolher. Uma coisa que eu não poderia deixar de destacar aqui é pensar sobre esse comportamento, já que a gente está lidando com a campanha do Setembro Amarelo, né? E de pensar da prevenção ao suicídio, de pensar os elementos que compõem as pessoas que estão sofrendo nesse momento, né, algum problema, seja ele de ordem psicopatológica, seja ele de questões de dor, de um sofrimento intenso, de um estresse pós-traumático, ou uma situação muito intensa sobre a qual não esteja suportando, né, e desencadeando para um desequilíbrio psicológico. Então, eu acho que é importante a gente destacar o seguinte: não dá para a gente minimizar a dor e o sofrimento do outro, né? Independente de qualquer que seja o contexto, não dá para a gente poder pensar o que aquela pessoa está vivenciando e que outra talvez tenha vivido uma coisa muito mais intensa e saiu tranquilamente sem passar por esses processos mais dolorosos, né? Olha, cada pessoa, né, responde emocionalmente a situações, a circunstâncias de forma diferente. É importante pensar que dentro desse espaço da igreja, né, as pessoas que vivenciam e que podem trazer componentes ou narrativas que desencadeiem, né, para trazer conteúdos acerca do suicídio, elas encontrem também na igreja esse lugar de abertura e acolhida, sem julgamentos, sem apontamentos, para que as pessoas sintam a confiança de dizer nesse momento o que elas estão sentindo. E muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de ser empático com as pessoas que estão sofrendo nesse momento. A gente vai olhando para as circunstâncias, dizendo, olha, você tem família, você tem trabalho, você tem filhos, né? Você tem sua igreja, o que é que está faltando, né? É importante lembrar que as pessoas que estão em sofrimento psíquico, muitas vezes não conseguem, são muito rígidas com a dor e o sofrimento e não são capazes, naquele momento, de fazer uma leitura em que o suicídio não seja a única resposta para aliviar sua dor e sofrimento. Naquele momento, a rigidez de pensamento, né, a forma embotada de perceber as suas emoções, né, fazem com que essas pessoas só encontrem o suicídio como resposta para aquele momento, né? Também é importante dizer que uma pessoa que pensou em suicídio não significa dizer que qualquer demanda emocional vai novamente pensar e cometer suicídio, mas também é verdade que a grande maioria das pessoas que cometeram suicídio, ela tem um histórico e uma sequência de relatos, de narrativa gradativa, né, que sobre a qual não foi cuidado. Então é
importante pensar que qualquer conteúdo que caminhe para uma narrativa de construção do suicídio é preciso uma intervenção profissional. A família tem um papel fundamental na perspectiva do cuidado, a igreja tem um papel fundamental na perspectiva do cuidado, mas é preciso entender que esse sujeito, nesse momento, assim como seria qualquer sintoma físico, né, a procura de um especialista, né, do âmbito físico no cuidado do corpo, é necessário um encaminhamento para quem atenda essa demanda dessa pessoa de sofrimento para um especialista. E nesse caso a gente está falando de um psiquiatra e somado a isso, né, um psicólogo e outras demandas que forem apresentando de atendimento profissional. Legal, Romero. Assim, para a gente não se estender muito também, mas acho que seria necessário a gente compreender que o papel da igreja é muito importante, o papel da liderança de despertar os membros da igreja para essas demandas, para essa realidade é muito importante, porque certa vez eu estava fazendo terapia e a minha tia uma excelente pessoa, mas por não ter essa compreensão dessa realidade, ela certa vez chegou para mim dizendo, mas você não tem fé? Uhum. Né? Você não crê em Deus, você tem Jesus, você não precisa disso. Então, muitas vezes, é necessário o próprio líder, a própria autoridade, né, na igreja, lá, as autoridades, as lideranças da igreja, estarem conscientes que existe essa demanda e que a igreja precisa estar aberta a entender que não consegue ter resposta para tudo. Perfeitamente. Olha, Pastor Cleito, tem uma comparação que eu gosto de fazer, inclusive nos diálogos com a liderança e com os membros da nossa igreja, que é o seguinte, a gente vai para uma consulta médica e lá é verificado que estamos com pressão alta, né? Não perdemos a nossa fé por estar no atendimento médico, só que o diagnóstico de pressão alta é o uso de uma medicação contínua para o resto da vida, né? Sim. Essa pessoa que vai fazer uso para controle da pressão alta não perdeu a sua fé. Continua vivenciando, experimentando sua espiritualidade e sua relação com Deus a partir desse componente sobre a qual o corpo apresenta uma necessidade de um controle a partir dessa medicação. A saúde mental ela se comporta da mesma forma, né? Algumas situações ou demandas emocionais, dependendo de que conteúdo e de que impacto ela produz na vida das pessoas, pode desencadear desequilíbrio desse modo psicológico de funcionar. Sendo assim, da mesma forma que o corpo físico demanda desse atendimento especializado e dessa medicação, cuidar da saúde mental, estar em atendimento psicológico, estar em atendimento psiquiátrico, ter prescrição de medicamento na área de psiquiatria, não aponta para nós a perca da fé, né? ou a não convicção de quem nós cremos e do que nos leva para esse processo do existir a partir do que Cristo é em nossas vidas. Muito pelo contrário, né? Eu tenho a compreensão muito, muito nítida de que Deus, ao dar sabedoria aos homens, né, a partir daquilo que significa a sua imagem e semelhança, essa capacidade criativa daquilo que o homem é, de produzir nesses profissionais também a mão de Deus para cuidar, seja do servo deles ou de todas as pessoas sobre a qual adentra nesse espaço de cuidado. E nós precisamos conversar isso firmemente dentro da igreja, porque se nós tivermos dificuldade, e foi uma estratégia que nós utilizamos em nossa igreja, né, se nós tivermos dificuldade de abrir o púlpito e conversar com todos sobre prevenção ao suicídio, que possamos conversar em nossas igrejas sobre espiritualidade emocionalmente saudável, que com toda certeza vai adentrar todos os componentes daquilo que aponta para uma saúde mental ou uma não saúde mental. Então a igreja abre espaço para se converse, a igreja pode trazer profissionais disso, e na grande maioria das igrejas nós temos esses profissionais que o compõem, né? Então, pensar que estar em atendimento psicológico é uma parte daquilo que é o cuidado de Deus, e eu me coloco nesse lugar firmemente, tendo a certeza de qual é o meu papel, seja enquanto missão, enquanto cristão, mas também enquanto ciência que me aponta para esse lugar. Ô Romero, tudo que você está falando aqui é fenomenal, mas digamos agora que quem está escutando a rádio, quem está assistindo pelo YouTube, está numa igreja que, infelizmente, talvez não tenha tanta compreensão, não saiba nem por onde se encaminhar. Esse irmão está passando por todo esse processo aí que precisa de um suporte, de um cuidado. Existe algum número de contato que ele pode entrar assim e poder ter algum tipo de apoio? Então, eu poderia ter me preparado para isso, trazer os números específicos do Centro de Saúde Psicossocial, mas minha orientação é o seguinte: a campanha do Setembro Amarelo desse ano é "Se precisar, peça ajuda". 2023, o lema é esse. Ah, legal. Se precisar, peça ajuda.
O que é que a gente precisa pensar a partir disso, né? É importante de quem nos rodeia, né? Alguma pessoa que estiver precisando de poder acionar as pessoas que estão em volta, dizendo assim, né? Eu estou diante de uma situação, estou pensando, né? Para mim tem vindo essa ideia construída a partir do suicídio e que essa pessoa seja orientada a procurar um serviço de saúde mental, psicossocial. Se qualquer pessoa tiver dificuldade de ter uma outra pessoa para compartilhar isso, com receio de ser julgado, de ser apontado, pega o celular, dá uma olhadinha na internet e vê onde verifica na internet, né? Os contatos dos serviços de ajuda psicossocial, o Centro de Valorização da Vida, né? Que também vai ter os números disponíveis com muita facilidade, mas não fique sem. Colocar no YouTube CVV, você vai ter o telefone. Isso. Você colocar CAPS, né, Recife, isso, você vai Recife, encontrar também isso. os telefones. Não vai ser difícil esse acesso, mas é importante evidenciar o que a campanha aponta, né? Se precisar, peça ajuda. Amém. E que as nossas igrejas, né, possam ser sinalizadoras desse reino de Deus que se preocupa não apenas, não é, no porvir, né, no futuro e tudo, né, no pós, mas que nós possamos estar preocupados, né, sobre essas demandas que nós vemos e aproveitar o Setembro Amarelo aí para poder elucidar algo que muitas vezes algumas igrejas não trazem essa clareza que a gente está podendo trazer aqui nesse momento. Romero, muitíssimo obrigado, que Deus continuadamente abençoe a tua vida, né, e que você possa ser esse instrumento de Deus. Então, vocês que estão ouvindo pelo Voz Batista ou estão assistindo, né, pelo YouTube, estou aqui com Romero, que maravilhosamente eu tenho ele como um amigo aqui e que você possa vir mais vezes aqui, poder trazer essas informações. Eu que agradeço imensamente, estarei sempre disponível. Muito obrigado, Amém. Pastor Cleiton. Deus abençoe. Amém.